Muito bem, meus amados irmãos e amigos seminaristas, estamos quase encerrando nossos estudos na matéria de angelologia, a ciência que estuda da teologia sistemática, é a parte que estuda os anjos, sejam eles anjos malignos, aqueles que acompanharam o querubim ungido da guarda. Um terço acompanhou os querubins, o querubim ungido da guarda, que se tornou Satanás, se tornou o diabo, tornou o opositor, o adversário. E 2 terços ficaram com o Senhor, 1 terço na terra, por isso subia e descia, e 1 terço nos céus, lá em Apocalipse capítulo 5. Hoje nossa aula, falamos aqui de Lajinha, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo e Bereshit. Temos aqui há mais de 26 anos em funcionamento, todo primeiro domingo do mês, aulas presenciais com os cursos básico, médio e bacharel, e também curso de línguas, sempre no primeiro domingo de cada mês aqui em Lajinha, Minas Gerais. Hoje nosso estudo será sobre os nomes de Satanás, os nomes do diabo na Bíblia. Quais nomes nós encontramos na Bíblia Sagrada sobre essa personagem chamada Satanás? Lembrando que esse nome é mais usado no céu, lá naquela reunião de Jó, você encontra, vindo Satanás entre ele no dia que os filhos de Deus vierem se apresentar, Satanás mais usado para o céu, que é o opositor. Aqui na terra usado mais como diabo, porque a palavra vem do diá, que é a preposição, mas balô, julgar. Ele joga com as coisas, por isso o nome diábalo. Então tem aqui um estudo do nosso irmão Adilson Francisco dos Santos, estudos apologéticos, tirado da internet. Ele lista para nós aqui os principais nomes que temos de Satanás na Bíblia. Vamos dar uma passada rapidamente. Satanás, já falei, diabo, lembrando que Lúcifer não existe na Bíblia, foi colocado por Jerônimo, na tradução da Vulgata, no ano 370, quer dizer Lucifero, luz emitida, Luxfero, luz emanada. Não tem essa palavra, não existe. Na verdade é como caíste do céu a estrela da manhã. Belial, que significa indignidade, vileza. Demônio, já falamos sobre isso, Abaddon, que é um tipo de anjo maligno especial, que é chamado Abaddon no hebraico, Apolion no grego, chama destruidor. Belzebu, que é a conjuminação do Baal Zebub, que se tornou Belzebu, que é o maior dos demônios. Anjo do abismo, Apocalipse 9. Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. O inimigo de Deus, Mateus 13:39. Homicida, João 8:44. Ele é homicida desde o início. Mentiroso e pai da mentira, João 8:44. Maligno, Mateus 13:19. Trabalha só com o mal. Príncipe dos demônios, Mateus 9:34. Príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, príncipe deste mundo, João 12:31. Príncipe das trevas, Efésios 6:12. Serpente, Gênesis 3:4. Ele lá no jardim do Éden, ele se apossou da serpente, que era o mais astuto dos animais. A antiga serpente, falar em Apocalipse capítulo 12:9. Serpente veloz, Isaías 27:1. O tentador, em 1 Tessalonicenses 3:5. O dragão vermelho, que tem 7 chifres e 10 cabeças, com 7 diademas. Não é isso, dragão? Dragão, 7 diademas, 7 cabeças, 10 chifres. Dragão vermelho, aparece 12 vezes no Novo Testamento, praticamente todas só no Apocalipse. Dragão, até se alguns consideram animal mitológico, nunca acharam algum fóssil de dragão aqui na Terra. Mas esse dragão vermelho é o próprio diabo, a antiga serpente. Apocalipse 12:7. O lobo, João 10:12, falando lá naquela parábola, contando o caso das ovelhas, O leão, o inimigo, o diabo estava ao vosso redor como um leão, procurando quem possa tragar. 1 Pedro 5:8, ao vosso derredor, Que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele está depois do redor, é o derredor. O adversário de nossas almas, 1 Pedro 5:8. O acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12:10 e Zacarias 3:1, que o acusava dia e noite. Enganador, Apocalipse 20, versículo 10. Rei dos terrores, em Jó 18:14. Rei da morte, em Hebreus 2:14. Anjo de luz, o diabo faz de anjo de luz para enganar.
até mesmo os servos do Senhor. 2 Coríntios 11, 14, e também chamado de Leviatã, em Isaías 27, 1. Esse Leviatã era um dinossauro, junto com o Behemoth, está lá em Jó, aparece também em Isaías 27, 1. Eram animais pré-históricos, né, que existiram e foram detalhados, foram feitos, foram passados, narrados o perfil deles, como é que eles eram, né? Leviatã e Behemoth. Tem um estudo sobre isso lá no livro de Jó. Então tá aí alguns nomes que aparecem na Bíblia para Satanás, também diabo, né? Lembrando que o reino das trevas é comandado pelo Satã. E o Satã, você tem que entender que ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Às vezes ele sabe de tudo que está acontecendo em todos os lugares, porque ele tem emissário para tudo quanto é bando. O reino dele é muito bem organizado. O reino dele tem as suas organizações. E aí nós temos as regiões inferiores da terra. O que quer dizer subiu, senão também que desceu a região inferior da terra? Essa região inferior da terra, em Efésios 4:9, é onde ficava o Sheol, né, que tinha duas partes, o seio de Abraão e o seio de Dives. Esse nome Dives é o nome que quer dizer rico, por causa da parábola do rico e do Lázaro. É tradição isso aí, tá? Não tem na Bíblia não, mas Sheol tem na Bíblia, e nós já falamos sobre Sheol aqui. Então o Senhor Jesus, depois que morreu, ele foi até lá proclamar o Evangelho para todos aqueles que estavam lá. E Paulo falando sobre a nossa luta contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, soberanias, autoridades, forças espirituais do mal na região celeste, príncipe da potestade do mal, falando sobre isso aí, os poderes das trevas, né? Então ele fala sobre isso lá em Efésios. Então fala de soberania. Em Colossenses 1,16 diz isso, que Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Essa organização tanto tem Deus e o diabo copiou de Deus. Em cada região, como tem um continente tem países, os países têm estados ou províncias, as províncias ou estados têm cidades, a cidade tem distrito tem bairro ou vila, etc. Assim também a organização celestial. Nós vimos isso aí quando estudamos o livro de Daniel, capítulo 9, que tem aquela oposição que Gabriel recebe quando recebe a ordem para vir atender Daniel. Ele tem a oposição do príncipe da Pérsia, que detém ele 21 dias, enquanto Miguel não chega para resolver o caso, Micael. E depois ele fala que saindo dali também terá que enfrentar o príncipe da Grécia, que é um espírito maligno, uma potestade, é uma soberania, né? Um poder, é um trono. E Salmo também fala sobre isso, sobre os tronos. Isaías, Ezequiel, Daniel. O principal trono é o trono de Deus, né? Do ancião de dias, onde teremos o juízo final, o julgamento final. E os tronos, 12 tronos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19 fala sobre isso. Apocalipse 4, Apocalipse 20 fala sobre isso. Ao redor do trono havia 24 tronos assentados nele, 24 anciãos. Está falando aqui da composição do céu, né? Nós temos lá o trono principal, em cima do trono os querubins, os serafins, nós temos 24 anciãos, os seres viventes, né? E os anjos, o arcanjo e outros príncipes importantes. E no Apocalipse 20, o juízo do grande trono branco, né? Vi também trono nesse sentar aqueles que foram determinados para julgar. É o juízo final, Apocalipse capítulo 20. O mar, Deus morto que nele havia. Todo mundo vai aparecer por ali, né? Ninguém vai sumir mais. As regiões celestes é onde está aí essa conjuminação dos poderes, essa guerra onde Frank Perret escreveu esse Mundo Tenebroso 1 e 2. Esse livro de Frank Perret mostra isso. Quando nós oramos, é o combustível que alimenta os anjos, alimenta os seres espirituais do bem, contra as hostes espirituais da maldade. Eles ficam nas regiões celestes, nas regiões celestes, nos lugares celestiais. É Efésios que fala disso. Efésios 6:12. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, força espiritual do mal na região celeste. E Efésios 1:3 fala que nós fomos colocados na região celeste para reinar com Jesus. Efésios 1:20 também fala dos lugares celestiais, que nós somos colocados lá. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6, Efésios 3:9. O livro de Efésios é o livro da região celestial, né? Temos então também Efésios as potestades em Colossenses, despojando principado, potestade. Jesus, quando libertou o pessoal do Sheol e levou para o terceiro céu, paraíso,
Ele fez isso, despojou os principados e potestades, publicamente os expôs do desprezo, triunfando dele na cruz. Potestade também nós encontramos aí no Coríntios 15, 24, e mais em Efésios mesmo, né? É o que mais tem. E príncipe da potestade do ar é outro nome do Satã, em Efésios 2, 2. Forças espirituais do mal é o exército do reino das trevas comandado pelo próprio Satanás. E a nossa luta também é contra poderes, né? Poderes miraculosos. Poderes. Poderes quer dizer tronos, autoridades. Acima de todo principado, potestade e poder. Efésios 1, 21. Então é isso aí. Assim eu creio que nós falamos, só voltando aqui, só falar sobre os principados. Principados está lá em Efésios também 3, 6, Colossenses 1 e 2. Principados é de príncipe, né? São uma conjuminação de príncipes. Dominadores desse mundo tenebroso. Em 1 Pedro fala que nem os dominadores. Efésios diz que a nossa luta é contra os principados, os dominadores, as potestades. Então nós vamos encerrando então por aqui nossa matéria angelologia. Voltaremos em outras aulas com outras matérias. Um abraço, até mais, tchau, tchau.